Marcos capítulo 5 e o versículo 1 diz o seguinte: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso, veja isso, pessoal, muitas vezes ele foi preso ou amarrado, ou preso em grilhões e em cadeias. As cadeias foram por eles feitas em pedaços. Os grilhões e as migalhas, os grilhões em migalhas. E ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Por favor, pessoal, preste muita atenção. O texto que acabamos de ler, lemos Marcos capítulo 5, fala sobre um jovem endemoniado. E a pregação que eu quero entregar para você hoje, já preguei eu mesmo essa palavra aqui várias vezes, mas hoje quero trazer duas coisas em cima dessa palavra: possessão e opressão. Possessão e opressão são duas coisas diferentes. Esse jovem, como o texto diz, ele vivia possuído, um espírito de possessão, um espírito opressor. Veja como ele agia, o espírito imundo, como ele agia na vida daquele jovem. E Jesus chegou ali para o final da história. Você sabe que Jesus chegou e os demônios imploraram que Jesus não os mandasse ao abismo, mas que os mandasse uma manada de porcos que estava passando ali perto. Jesus permitiu. Demônios saíram do jovem, entraram nos porcos, os porcos se precipitaram nas águas e morreram. Acabou que o espírito maligno, os demônios, acabaram indo mesmo para o precipício, ou para o abismo, que era o que eles não queriam. Mas isso é matéria de outra mensagem. Mas o que eu quero dizer para você através dessa palavra é o seguinte: os mesmos demônios que causavam a possessão na vida daquele jovem são os mesmos espíritos malignos que tentam possuir a vida de uma pessoa nos dias de hoje. O que significa possuir? Uma pessoa possuída. Olhe para mim, por favor, preste atenção. O que é ser possuído pelos demônios? A pessoa que é possuída pelos demônios, o demônio possui a língua dela, ela fala o que não sabe, ela fala o que não sabe. A pessoa fala o que não sabe. Por que ela fala o que não sabe? Porque ela está possuída. O espírito maligno, quando ele se apossa e se apodera de uma pessoa, ele toma conta da língua, ele toma conta da mente, do pensamento.
Vou falar para vocês, pessoal. O meu pai tinha sobre ele um espírito desse. Então o demônio se apoderava dele, juntamente com a cachaça, enfim. Ele uma vez quebrou um prato na cabeça da minha mãe, e no outro dia minha mãe estava com a cabeça arrebentada, ponteada, e ele perguntou: o que foi isso? E ela disse: foi você ontem. Eu? O que é isso? O espírito maligno que estava agindo como? Possuindo a vida dele. Um espírito possessor. Esse jovem aqui. Esse jovem que tinha um espírito maligno, legiões, possuindo a vida dele. Diz o texto que as pessoas amarravam ele e ele fazia o quê? E ele quebrava. As pessoas colocavam ele preso e ele arrebentava as portas de ferro. Que danado de força é essa? É dele? Ele estava possuído. Você já viu uma pessoa possuída por demônios, manifestada? Eu já orei numa garotinha que para segurar ela era 7, 8 pessoas. Ela jogava todo mundo. Foi necessário usar a autoridade enérgica, dizendo: Satanás, não faço força contigo. Cai de joelhos. Não vou tocar nenhum dedo nesse corpo. Quando é usado a autoridade, o demônio tem que obedecer. Amém, gente? Mas essa força física jamais vem da própria pessoa, porque ela está sendo o quê? Possuída. Então eu quero falar hoje sobre isso. Demônio que possui. Mas antes de o demônio possuir de fato do corpo ou da vida de uma pessoa, ele não consegue possuir de fato logo. Ele vai começar a fazer justamente o quê? Oprimir. Oprimir. Presta bem atenção. Antes dele possuir, ele faz o quê? Oprime. Então como é que o diabo começa a trabalhar? Presta atenção, pessoal. O diabo, se uma pessoa não tem a presença de Deus e ela não se preocupa, nesse sentido que eu estou falando, em repreender, em lutar contra o mal, achando que é besteira, não é besteira coisa nenhuma. O mal existe. A presença e o poder de Deus existe, mas o mal também existe. Então a pessoa que acha que tudo isso é besteira, possivelmente, se ela não acordar para isso, ela será primeiro oprimida e depois possuída. Então como é que ele vai oprimir? Ele vai oprimir colocando uma doença, e aí a pessoa fica doente e logo ela tem medo de morrer, e logo ela tem medo disso. E agora, o que vai ser de mim? Ela sente aquela opressão, opressão. Justamente, o demônio começa a possuir a mente da pessoa e faz com que aquele medo torne-se numa ansiedade. A ansiedade, a depressão, a angústia, e é um puxando o outro. Ô bispo, então o que eu posso fazer para resolver essa situação de opressão? Meu irmão, você tem que orar. Você tem que consagrar a sua vida para Deus. Não pense que é besteira, mas você tem que consagrar. Por exemplo, você comprou ou alugou uma casa. Consagre essa casa ao Senhor. Ninguém sabe quem morou ali. Se as pessoas outrora que moraram ali, se eram pessoas ligadas a espíritos malignos, aquela casa ficou ali o tempo todo recebendo demônio. Você vai para lá, vai morar lá.
E aí você não consagra, você não está nem aí com isso, com essas coisas. Daí você começa a sentir aquela opressão, medo. Você não dorme direito à noite. Você tem sonhos ruins. A casa é roubada, acontece tanta coisa, e pega fogo e não sei o que. Consagre aquele lugar, o seu local de trabalho. Consagre o seu local de trabalho para Deus. Peça para Deus colocar os seus anjos ali. E se foi rogado alguma coisa, que esse mal seja quebrado. Você não sabe, ou não se sabe, como foi aquele lugar antes de você chegar. Se morreu alguém ali, se ali foi apresentado algumas demandas para Satanás, você não sabe. Consagre aquele lugar para quem? Se você não consagra, você não ora, você não está na fé, o que vai acontecer? A opressão maligna começa a se chegar, e aos poucos, e a pessoa não percebe. Ela só percebe que é espiritual quando ela já está cercada. Consegue entender, pessoal? E se não for feito algo para resolver isso, o que o cramunhão faz? Ele acaba se apossando, porque ele começou a agir. Ele começou o que, gente? Ele começou a agir. Colocou uma doença, colocou medo. Estou falando de opressão. Colocou uma doença, colocou um medo, colocou uma preocupação, e não foi feito nada para resolver isso. Não chamou os anjos, não ungiu com óleo, não dobrou o teu joelho, não buscou o socorro do céu, não foi feito nada disso. E aí o demônio traz mais, começa a trazer mais, ele traz mais coisas e mais coisas. Quando a pessoa perceber, ela já está cercada, e ali o Satanás agora começa a possuir, dizendo: essa casa aqui é minha, essa vida aqui agora, quem manda sou eu. Gente, é com tristeza que a gente fala. Eu mesmo conheço algumas pessoas que se acomodaram na fé. Satanás chegou devagarzinho, começou a oprimir, aquela luz começou a se apagar, porque não houve cuidados para isso, e daqui a pouco o inimigo se apossou. Eu conheço, é com tristeza que eu falo isso, ex-companheiros, pastores, que outrora pregavam a palavra, eram servos do Senhor, se acomodaram, hoje caídos. Não estou aqui julgando eles, e peço a Deus que tenha misericórdia da vida deles, mas hoje, longe do altar e longe da presença de Deus, Satanás os escraviza, agora roubando, agora preso, agora criminoso, agora escravo do pecado, destruiu família, destruiu o casamento, perdeu tudo. E é exatamente isso que o diabo faz questão de humilhar. Alguém que um dia pisou nele, agora é ele que pisa no pastor, ou naquela pessoa que outrora estava na fé. Houve um descuido, não houve a preocupação da parte da pessoa em mudar. Satanás se apossou. Não sei se você conhece alguém assim, da forma pela qual eu estou falando, que era uma pessoa exemplar, era uma pessoa de Deus, descuidou-se. Então o demônio começou a oprimir, não houve reação para isso, e acabou que Satanás se apoderou. E quando Satanás se apodera, só o sangue de Jesus mesmo. Jesus entra naquela cidade para libertar aquele jovem. Aquele jovem nem conhecia Jesus, mas Jesus foi lá para fazer essa obra. Os demônios, quando viram Jesus, disse:
vieste aqui nos perder, nos atormentar, ainda não é a hora. Satanás fala com riquezas de detalhe. Vieste aqui nos atormentar, ou seja, ele estava lá, né, atormentando não só o jovem. Eu estava até esquecendo desse detalhe. Não era só o jovem que estava atormentado, possuído ou como é que chama? Endemoniado. O demônio destruindo a vida dele, a família dele e a cidade. Ninguém passava naquela rua, ninguém passava naquele bairro, porque tinha um jovem ali que quebrava tudo. Se passasse um carro, ele virava e tomava tudo, tocava o terror. Então as pessoas, a família, o bairro vivia também atormentado. Jesus chega para libertar o jovem e Satanás disse: vieste nos atormentar. Peraí, vieste nos atormentar? É você, Satanás, que está atormentando esse jovem e essa cidade. Satanás reconhece o poder de Jesus, e eu quero despertar hoje isso em você, que esse mesmo Jesus que expulsou e libertou, expulsou o demônio e libertou aquele jovem, esse mesmo Jesus me deu poder, te deu poder para você também expulsar a autoridade que o Senhor Jesus deu para você, para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões. Serpente é o diabo e escorpiões é os demônios. Preste atenção aqui que eu vou falar de novo, pessoal. Já ouviu a palavra que Jesus disse: eu vos dou o poder para pisar. Pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Não é a serpente do mato. A serpente na Bíblia significa diabo, certo? E os escorpiões é os demônios, porque os demônios são servos do diabo. Então Jesus nos deu poder para fazer o que, gente? Pisar. Pisar sobre o diabo, que é a serpente, e pisar sobre os demônios, que são o quê? Os escorpiões, porque são milhares que agem na vida das pessoas. Então eu quero despertar isso. Jesus nos deu o que, gente? Autoridade. Então como não reagir? Como não usar a autoridade? Vai deixar o diabo destruir teu casamento? Vai deixar o diabo destruir a tua saúde? Vai deixar o diabo possuir a sua casa? Vai deixar o diabo possuir a sua mente? Não permita, porque você recebeu autoridade. Se não tivesse recebido autoridade, sim, estaríamos reféns desse mal, e aí destruídos e condenados. Só que Jesus apareceu na nossa vida. Eu e você, nós também éramos como esse jovem, oprimidos, vivíamos possuídos. Quantos de vocês que estão aqui e que estão assistindo essa mensagem lembra do que Deus fez na sua vida, como você era antes? O que Jesus fez na sua vida? Tinha 1, tinha 2, tinha 3. Quantos demônios tinha na sua mente? Quantos demônios tinha no seu coração, que esses demônios faziam bloquear o seu entendimento? E você foi aquela pessoa de qual você se envergonha do passado, mas se alegra pelo fato de Jesus ter quebrado essas algemas, expulsado essa gama, legião de demônios, e feito você hoje ser um cidadão de bem. Quem fez isso? O Senhor Jesus fez isso. Então, sob essa notícia maravilhosa de que Jesus fez, por que permitir que eles retornem? Por que aceitar que aqueles antigos demônios regressem
para as nossas vidas e destruir. Nada disso. Não aceite isso. Se é uma depressão, se é um medo, se é qualquer outra coisa, você vai vencer, porque o Senhor está garantido na sua palavra. Inclusive lá no versículo 14, diz: e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram ao ver que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião. O que tem? Ele estava o quê? Ele estava sentado, quieto. Ele estava sentado, vestido em perfeito juízo. E as pessoas não acreditaram. Olha aqui para mim. Veja, ninguém segurava ele. Jesus libertou, o rapaz voltou ao seu estado normal, quieto, sentadinho ali, ouvindo Jesus pregar. Quieto. As pessoas que viram o demônio sair do jovem e entrar nos porcos, correram na cidade para avisar as pessoas: olha, vocês não vão acreditar. Jesus chegou aqui na cidade. Lembra daquele jovem? Ele libertou ele. Ele está lá agora mesmo, sentado com ele, conversando, no seu perfeito juízo. E as pessoas foram lá e viram com seus próprios olhos aquele jovem que outrora endemoniado, possuído, que quebrava tudo, agora liberto. Mais para frente, o texto diz que as pessoas mandaram Jesus sair dali. E é nessa parte que eu fico revoltado. A parte que as pessoas, ao verem que Jesus havia libertado o rapaz, ao invés das pessoas falarem para Jesus assim: glória a Deus, obrigado, Senhor, o Senhor é poderoso mesmo. Ao invés das pessoas reconhecerem, as pessoas acreditaram na cena, mas mandaram Jesus sair da cidade, porque acharam que ele era um bruxo, porque acharam que ele tinha superpoderes, portanto não creram que ele era o Filho de Deus. Não creram que era um Filho de Deus, mas creram por se tratar de um bruxo. Jesus é bruxo? É essa parte que eu fico indignado, porque aquelas pessoas, elas sofreram muito. E no dia em que Jesus liberta aquele jovem, e que elas veem isso, ao invés de se curvarem diante do Senhor, elas mandam Jesus sair dali. Não vou afirmar, mas teria parte daqueles demônios entrado na mente daquelas pessoas? É razoável, né? Será que parte daqueles demônios entraram na mente daquelas pessoas para dizer assim: ei, esse homem aqui não é bem-vindo? Como não? Como que esse homem não é bem-vindo, se ele trouxe a nossa paz? Então, pode ser isso razoável, porque só uma pessoa não quer que você tenha paz. Adivinha? Quem é que não quer que você tenha paz? Que você não tenha paz em casa, que você não tenha paz na sua saúde, que você não tenha paz no seu casamento. Só o inimigo que não quer, Satanás que não quer. Então faça o contrário desse povo. Chame Jesus,
Diga para Jesus que Ele é bem-vindo. Aprenda, se você adquire alguma coisa, um carro, uma casa, consagre isso para Deus. Consagre para Deus. Não se sabe. A inveja das pessoas, não é verdade, gente? Sim, tem aqueles óleo de peteca, né? Consagre o Senhor, seus bens, sua casa, tudo que pertence a você, para que não haja espaço para que o inimigo venha oprimir e nem nunca pensar em possuir você ou aquilo que te pertence. Bom, hoje nós estamos falando sobre essa passagem do jovem que foi liberto dos demônios. Os demônios oprimiam e o possuíam. Então foi o que nós falamos hoje, da opressão e da possessão. Algumas pessoas não têm demônios. E aí não vá, por favor, alguém dizer assim: eu sou crente, eu não sou endemoniado. Eu creio que você é um crente, que você não é endemoniado. O diabo não pode entrar na vida de um homem de Deus, mas ele pode agir para querer oprimir. Houve uma brecha, Satanás começa a usar aquela brecha para oprimir. Não houve reação para repreender aquele levante, ele vai começar a trazer outro, e aí mais outro, e aí mais outro, e aí mais outro, até que ele venha realmente possuir. E aí aquele crente agora torna-se endemoniado, porque ele não buscou a presença de Deus e deixou que Satanás oprimisse a sua vida e destruísse a sua vida. Só Jesus agora para libertar. E isso não é impossível quando a gente fala só Jesus para libertar. Sim, mas para Jesus libertar, tem que haver da parte da pessoa, ou pelo menos de alguém que se importe por aquela pessoa, dizer: Senhor, é um filho meu, é um irmão meu, é um parente meu, que Satanás a vida inteira destruiu, mas o poder da oração faz com que esse mal quebre hoje, no nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu tenho atendido uma senhora na Europa. Aliás, são duas senhoras, quase o mesmo caso. Possessão espiritual. E aí eu venho, se elas estão me ouvindo agora, vocês precisam escolher quem vocês vão ouvir. Se você vai ouvir o homem de Deus, ou se você vai ouvir o seu guru. Vocês têm que decidir. Ou vocês ouvem a palavra de Deus, porque o que eu prego para vocês é o que, gente? A palavra de Deus. Ou vocês vão ou vocês ficam com a palavra que eu prego, ou vocês debandam para o lado daquelas pessoas que só querem ganhar o dinheiro de vocês com um negócio de revelação. Vocês têm que escolher que lado vocês estão. Assim como eu falo para essas duas pessoas que me acompanham, que sempre me pedem oração e traz esse tipo de assunto, e eu estou falando aqui na pregação, vocês precisam escolher se vocês querem a palavra, porque a palavra é que liberta, ou se vocês, porque a pessoa tá vindo na igreja, ouve a palavra, mas corre lá no profeta, porque o profeta disse que teve um sonho, que teve uma visão, que teve uma revelação, e a pessoa fica naquele engoldo. E aí eu venho aqui dizer para essas pessoas: vocês precisam tomar uma atitude. Gostam de ser enganadas? Vão para lá, fiquem lá. Vocês gostam? Fiquem lá. Gostam disso? Fiquem lá.
Mas se vocês estão cansadas disso e querem se apegar à verdade, que é o certo, sai de lá em nome de Jesus. Sai de lá, sai dessa rede de engoldo que Satanás colocou vocês. E se vistam da palavra, porque é a palavra que liberta. Não a palavra do homem, a palavra de quem? A palavra de Deus é que liberta. Mas se vocês querem, não, eu gosto da palavra, mas eu também vou lá na enganação. Ah, vocês estão de brincadeira. Estão de brincadeira. E eu não estou de brincadeira. A oração, a minha oração, ela haverá poder na vida de vocês, se vocês escolherem a verdade, que é a palavra. Porque eu coloco a minha mão na sua cabeça aqui, e eu ministro a bênção, e aí quando você sai por aquela porta, você vai para a casa dos demônios, aí você está de brincadeira. Você sai por aquela porta e vai fazer tudo errado, o meu trabalho está sendo o quê? Em vão. Não adianta. Tem que escolher. Ou você fica no mundo do engano e se abraça esse bando de mentiroso que usa de revelações, dizendo que é Deus que está falando na boca deles. Ou vocês tomam vergonha, recebem Jesus como Salvador, vive a verdade, se consagra e ande em obediência com Deus, seguindo a justiça, a obediência, o amor, a fraternidade, buscando o Espírito Santo. O resto, tu vai ver o que Deus vai acrescentar. Tudo, sim ou não, gente? Tudo o Senhor vai acrescentar na sua vida. Se você é uma pessoa que está sendo possessa de espíritos enganadores, Jesus hoje pode libertar você. Se você não está sendo possuído, mas está sendo oprimido, você pode usar a autoridade para dizer assim: Satanás, eu recebi a autoridade para te expulsar. Está vendo a diferença? Só tem autoridade quem vive a fé. Foi até oprimido, mas tem autoridade para expulsar. Quem foi possuído não tem autoridade. Alguém tem que ir lá e dizer: sai, deixa essa vida em paz. E essa pessoa é Jesus. Amém, gente? Ore, busque Ele e use, e tendo buscado, use a autoridade para dizer: aqui não, Satanás. Na minha casa não, na minha vida não, Satanás, porque eu estou debaixo de uma unção. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, fica de pé e glorifica Jesus bem forte, igreja.